1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1. Por isso, não podendo mais esperar, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. Por isso, este capítulo 3, do versículo 1 ao 5, é uma continuidade do que o escritor vinha expondo nos textos finais do capítulo anterior, acrescentando-se a isso a ação de enviar Timóteo a Tessalônica para dar continuidade aos trabalhos começados ali, enquanto estiveram lá, antes de serem perseguidos e terem que sair às pressas para não serem presos e, quem sabe, até mortos. Esta secção à nossa frente traz revelações importantes sobre a localização do apóstolo e de sua equipe no momento em que esta carta foi escrita, bem como suas atividades naquele momento em prol da Igreja de Cristo e do Reino de Deus também. Por isso, não podendo. Por que enviar Timóteo e quais os objetivos desta missão? Há bem pouco tempo, o apóstolo havia sido expulso de Tessalônica pelos judaizantes e pelos líderes das religiões pagãs. Portanto, seria um risco muito grande ter que retornar neste momento, de forma que era agir com prudência, se resguardar de correr novos riscos, retornar àquela cidade agora, até porque o escritor estava apenas começando suas importantes missões rumo ao mundo gentílico e não podia se arriscar a tanto para que completasse sua missão, que era muito grande e importante para a Igreja de Cristo, para o Evangelho transcultural, onde o apóstolo teria que levar o Evangelho em muitas cidades, em muitas regiões. Por isso, não podendo esperar mais. Percebe-se que o apóstolo estava aflito com os cuidados com a nova comunidade cristã em Tessalônica, fundada por ele e seus amigos de ministério. Ele sabia que os novos seguidores de Cristo naquela cidade estavam sofrendo pressões para abandonarem a nova fé, que era o fundamento mesmo da igreja cristã naquela região. Fazia-se urgente o envio de Timóteo neste momento para ajudar aos regenerados em Cristo a darem procedimento à nova jornada na caminhada cristã e se firmarem no Evangelho poderoso de Cristo Jesus nosso Senhor. Por isso, não podendo mais esperar, achamos então. O escritor fala sobre atitude, até porque no capítulo anterior ele expressa o seu grande e profundo desejo e intenções de socorrer a comunidade cristã com uma possível, mas remota possibilidade
de retornar a Tessalônica, desde que o apóstolo colocou seus pés no caminho de cumprir uma importante missão, de levar o Evangelho aonde Cristo não era ainda conhecido, que ele passou a ser alvo dos ataques dos opositores do Evangelho. Por isso que ele escreve sobre o fato de ter que ficar sozinho agora, se precavendo dos perigos eminentes que ele corria neste momento, se porventura voltasse a Tessalônica. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem. Como o apóstolo já tinha em mente o seu cronograma de realizações em propagar o Evangelho em todo o mundo gentílico civilizado daquela época, como Europa, Ásia e África, que era o mundo antigo civilizado daquele momento, tudo tinha que ser bem planejado para que nada desse errado, até porque sua morte antes do tempo podia trazer grandes prejuízos para esta obra, de forma que ele se deu conta de que se fazia necessário, para o bem de todos, não retornar a Tessalônica neste momento, mas enviar o seu filho na fé, o novo ministro do Evangelho, Timóteo. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos. Primeiro, se percebe a importância que Timóteo tinha neste momento para o ministério de Paulo, ao ponto do apóstolo destacar que estava abrindo mão de um auxiliar de grande relevância em seu ministério e no cumprimento da sua missão. Depois, o escritor também coloca em evidência a importância que ele dava à igreja recém-formada de Tessalônica, ao se dispor a ficar sozinho em Atenas para enviar Timóteo com o objetivo de suprir as necessidades daquela igreja neste momento, que ele tanto amava o apóstolo Paulo e que se preocupava com todos, até porque ele conhecia de vista todos os seus filhos na fé naquela cidade ou naquela região. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. Esta cidade fazia parte da Grande Ática, que por sua vez era rica em mármore, além das minas de prata, como também tinha argila de excelência para o fabrico de artesanato. Atenas era uma cidade tida como berço da cultura antiga, com rotas comerciais notáveis no desenvolvimento econômico de toda aquela região. Paulo certamente aproveitava aquele momento para também realizar suas campanhas evangelísticas na cidade de Atenas, porque o concurso de pessoas naquele lugar era muito grande e ele aproveitava justamente as multidões para evangelizar. Por gentileza, compartilhe este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.